Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Bom dia. Vamos iniciar mais uma live. Bom dia, Lê, tudo bem? Bom dia. Chamar o povo pra live. Bom dia, Li. Sejam bem-vindas. Bom dia. Vamos começar mais o Manual da Rainha? Tirar a musiquinha. Oi, Kate, bom dia. Bom dia. Esse é o Manual da Rainha número 52. Acontece de segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã. Hoje a gente vai fazer um resumo da semana, tá? Manual da Rainha são lives referente a comportamentos femininos, mas que homens também assistem, né? Que eu tenho muito homens na minha audiência. Agora a gente tem a Casa da Rainha, que é para homens e mulheres. Se você quiser entrar, o link tá lá na minha bio do Instagram. Link da comunidade, né? Você consegue entrar. Essa semana a gente tá falando sobre amizade e relacionamentos, tá? E a gente vai fazer um resumo dessa semana. Vamos lá. Espírito Santo esteja comigo, Senhor. Me guardando. Usa minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Essa semana toda falamos sobre amizades e relacionamentos. Na segunda-feira, nós falamos sobre Provérbios 17 e 17. Provérbios 17 e 17 diz o seguinte: o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Oi, Lícia, bom dia, seja bem-vinda. Amanda, bom dia, seja bem-vinda. Gente, eu tô um pouco mais letárgica hoje, tá? Não sei se acontece isso com vocês, mas, nossa, no período da menstruação, é um período que eu me sinto, tipo, bem mais fraca mesmo. Vamos lá. Nas nossas dificuldades, a gente consegue conhecer realmente quem são as pessoas. Toda vez que você tiver em dificuldade, você vai conhecer as pessoas que te rodeiam. Só que precisamos observar algo também. É muito mais fácil para algumas pessoas chorar com os que choram e difícil se alegrar com os que se alegram. Então, na sua dificuldade, na angústia, você consegue perceber quem são seus verdadeiros amigos. Quem são as pessoas que realmente estão ali com você. Na terça-feira, nós falamos sobre Provérbios 27 e 17. Que diz assim:
o ferro se afia com ferro. E na pessoa, o ferro se afia com ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Nós falamos sobre o ato de você estar andando com plástico. Como assim, Juliana? Se o ferro afia com ferro, quando você está andando com uma pessoa que não tem nada a ver com o seu propósito, um amigo que diz sim, amém para tudo que você faz, seja errado, seja certo, isso é um plástico. E foi engraçado porque se a gente parar para pensar, sabe aquele ato de amolar a faca? Aquele movimento assim de amolar? Imagina uma faca e um plástico. O que vai acontecer com esse plástico? O ato de você fazer assim, com a faca e um plástico, o que vai acontecer com o plástico, gente? O plástico vai sair todo esbagaçado, certo? O plástico vai sair todo rasgado, todo quebrado, todo lanhado, todo machucado. E é o que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas dizem sim, amém para tudo. E isso é errado, entendeu? Não é correto isso, amém? Tenha pessoas que desafiem você a ser melhor. Tenha pessoas com você que desafiem você a ser melhor. Tenha pessoas com você que o comportamento delas, né, é de alinhar você, é de ajustar você. Não dizer sim, amém para tudo que você faz, para tudo que você fala. Na quarta-feira, nós falamos sobre evitar mais companhias porque elas arrastam para o mal. Provérbios 22. Vinte e 4 e 25. Não façam amizades com quem facilmente fica irado, nem ande com companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Vou repetir isso aqui. Ó. Não façam amizades com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Que tipo de gente você anda? Quem são as pessoas que convivem com você? Qual é o tipo de pessoa que convive com você? Olha só. A gente precisa observar as pessoas que andam com a gente, algumas coisas muito importantes. Mulheres. As mulheres que caminham com você. Oi, Mônica, seja bem-vinda, bom dia. As mulheres que caminham com você, observe o comportamento dessas mulheres. Observe como ela cuida da casa, como ela cuida das coisas dela. Se ela tem filho, como cuida do filho. Se ela tem marido, como cuida do marido. Observa o nível de organização e limpeza que essa mulher tem. Observa o que sai da boca dela em relação às outras pessoas. Eu tô olhando pra cá por causa da outra câmera, tá, gente? Deixa eu virar um pouquinho pra cá o iPad, porque... por causa da outra câmera. Observa isso. Homens. Observem como esses homens tratam as suas esposas para os casados. Observe o tipo de conversa que ele tem. Observe como ele trata a mãe, como ele trata o pai. Observe. E isso é para se relacionar como amizade. Porque se for para relacionar como um relacionamento mesmo, que eu tenho muitos homens e mulheres, muitos solteiros na minha audiência, tem muitas outras coisas que você precisa observar. Mulher principalmente, homem principalmente, porque quando tá nesse processo de conversar e conquista, né, a tendência é a cegueira gospel.
Que aí você acha a pessoa maravilhosa, não vê os defeitos, não observa nada, não presta atenção em nada e sai se enfiando num relacionamento que a tendência é ser falido no futuro. Então, tem várias coisas que vocês precisam observar. Aqui, essa semana, a gente está falando sobre relacionamentos, amizades e relacionamentos. E o relacionamento pode ser qualquer tipo de relacionamento. Entendeu? Então, quando você for se relacionar com uma pessoa, você precisa observar várias coisas. Tem várias coisas que você precisa observar, tá? Muitas coisas. Na quinta-feira, que foi ontem, nós falamos sobre Provérbios 27, 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Não queira andar com quem fala assim a mim para tudo que vocês falam e fazem. Tenha pessoas que desafiem vocês a ser melhor. Tenha esse tipo de gente. Vitória Souza, como funciona? Você tira cartas de tarô? Vitória, eu sou uma mulher crente. Eu leio Bíblia e oriento vocês, mulheres, acerca daquilo que Deus diz. Não tem uma adivinhação. Tem instruções práticas. Você conhece a Bíblia? A Bíblia, Vitória, tem um livro que se chama Provérbios. Esse Provérbios foi escrito por Salomão, que foi filho do rei Davi. Salomão, ele foi um homem extremamente rico. Extremamente, mas tipo, muito rico. Só que quando Deus perguntou para ele o que ele queria, ele disse que ele queria sabedoria. E quando ele disse que ele queria sabedoria, o Senhor concedeu para ele sabedoria, porque sabedoria vem de Deus. Conhecimento é dos homens, né? Tipo assim, você pode pegar um livro e ter conhecimento, você pode fazer um curso e ter conhecimento. Agora, sabedoria para discernir as coisas, para ter entendimento sobre as coisas, só Deus pode te dar essa sabedoria. Ainda que você jogue tarô e faça uma adivinhação, porque as cartas é uma adivinhação de uma previsão, de uma probabilidade do que está acontecendo na sua vida agora. Então, o que os espíritos que falam através dessas cartas vão dizer para você? Eles vão pegar e eles vão te dar uma previsibilidade do que está acontecendo para poder opinar sobre a sua vida. Porque, vamos lá, se eu como hambúrguer todo dia, qual é a probabilidade daqui a um ano, por exemplo, se eu continuo com esse comportamento? Eu engordar, colesterol, enfim, várias coisas. Então, o que o espírito que rege o tarô vai fazer? Ele vai observar como está a sua vida agora e ele vai pegar e vai te dar uma previsibilidade, uma probabilidade de acontecimento para daqui a um tempo. Então, prefira, Vitória, o manual. Por quê? Porque a orientação do manual não é uma previsibilidade para você agora. É uma orientação de como você deve proceder na sua vida. De como você deve viver. Entende? Você não precisa de um intermediário para poder estar à frente de você e Deus. Isso acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas e sacerdotes eram pessoas que o Espírito Santo de Deus se apoderava e orientava o povo. Hoje eu estou aqui na condição de orientação, de orientar você e tudo mais, mas você tem acesso a Deus. Saindo dessa live, você pode ir para o seu quarto, fechar sua porta, dobrar o seu joelho e falar: Deus, tudo que o Senhor falou com o Juliano naquela live testifica no meu coração que Ele vai falar com você. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Então, na quinta-feira, que foi ontem, nós falamos sobre Provérbios 27, 5.
que diz que é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Por quê? Por que é melhor a orientação franca do que o amor encoberto? Por quê? Porque quem faz essa orientação franca com a gente, quem faz essa orientação franca, realmente prova que nos ama. Quem conversa, quem fala, quem orienta, entende? É quem ama de verdade. Quem se importa de verdade. Entendeu? Deixa eu ler vocês aqui, que eu tô vendo que vocês estão aqui conversando. O que tá acontecendo nesses comentários? Hoje moro na mesma cidade, a quarta casa da mãe do filho do meu marido. Ela é sua família, e sua família nos ajudou muito quando chegamos. Ela está aproximando como amiga. Sinto receio. Observa o comportamento, Preta. Observa tudo que ela... Observa a forma como ela fala, como ela se comporta com você. Ei, Gustavo, bom dia, seja bem-vindo. Foi casamento de 10 anos atrás. Igor 94, orientação muito verdadeira. Amém. Ele casou com uma pessoa assim. Eu preciso assim. Então, olha só, deixa eu ver o tema de sexta-feira pra gente poder fechar essa parte de uma vez, quinta. 27,5 é esse. Então, olha só, vamos lá. O que vocês precisam entender quando se trata de comportamento? A gente precisa ser honesto com a gente, tá? A gente precisa olhar para o nosso comportamento, observar o que precisa mudar e, de fato, mudar verdadeiramente. Precisamos olhar para o nosso comportamento e, de forma honesta, reconhecer aquilo que precisa ser transformado em nós. A gente não pode ficar terceirizando, entende? Como foi a Vitória fez uma pergunta, né, dessa questão das cartas e tudo mais. Isso é terceirizar a responsabilidade pela nossa vida. Não terceirize a responsabilidade pela vida de vocês. Observem aquilo que precisa ser transformado e, de fato, transformem. Ah, Juliana, mas eu acho que eu não consigo. Não existe isso. Não existe o eu não consigo fazer. Se uma pessoa consegue, todas as pessoas conseguem. Ontem eu ouvi de uma amiga, ela falar assim, Juliana, a sua mudança em um ano, porque ela me conhece tem um ano, a sua mudança em um ano é algo gritante, é uma coisa assim que não tem como não observar. Comece a se sujeitar ao Espírito Santo para que ele faça essa mudança em vocês. Comece a sujeitar ao Espírito Santo para que ele transforme vocês verdadeiramente. Porque o nosso espírito está pronto quando ele é vivificado, tá? Porque se você... Vamos lá, deixa eu alinhar essa parte. Se você que está aqui me ouvindo não tem uma aliança pública com o Senhor, você é um espírito morto. O que é isso, Juliana? Vamos lá. Com o pecado de Adão e Eva, o nosso espírito caiu. Houve uma morte espiritual. Todos aqueles que nasceram de Adão e Eva, todos que são provenientes deles, já nasce com esse espírito morto por causa do pecado. Quando você aceita Jesus, o seu espírito é vivificado. A partir daí, o Espírito Santo de Deus passa a vir habitar em você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. E esse Espírito vivificado, ele começa a ser transformado. O que? O Espírito? Não, a alma. Porque a nossa alma não se converte. O que é a nossa alma?
é a central das nossas emoções. É a minha raiva, a minha vontade, o meu caráter, é tudo isso. Então, quando você aceita Jesus, você levanta a sua mãozinha na igreja, ou o Senhor vai na sua casa te buscar, como foi comigo, não tá tudo resolvido, não tá tudo ok. Por quê? Porque precisa transformar, gente. Comportamento maldito precisa sair, mau costume precisa sair, pecado de várias coisas precisa sair, vícios precisam sair. Então, quando você aceita Jesus, meio caminho já foi andado. Só que aí precisa ajustar essa alma. Por quê? Porque a sua alma pode estar cheia de dores. Dores de traição, dores de ressentimento, dores de falta de perdão. Entende? Quem está em relacionamentos frustrados tem muita coisa para poder tratar. Entendeu? Eu não sei se ele ainda tá aqui, mas meu ex-marido estava aqui na live, aqui nessa plataforma de cá. Ontem a gente ficou conversando até de madrugada. Por quê? Porque ele tava, né, tá no hospital com a avó dele tá no hospital, é uma pessoa que a gente ama muito. Juliano, mas você não tem raiva dele? Tive muita. Mas hoje eu oro por ele, pela esposa dele, pelas filhas dele, pela vida dele. Porque amor não acaba, gente. Amor transforma. Se você fala pra mim assim, porque o amor acabou. Nunca teve amor. Amor não acaba. Ele transforma. Tá? Observem bem a forma como vocês se comportam. Observa bem isso, entende? Não aceitem uma condição de ser uma pessoa desalinhada, desajustada. Jones Ramos, Juliana, como o brilho do sol, brilha Cristo em você. Bom dia, querido. Seja bem-vindo. Bom dia. Conversão mais processo de santificação. É isso. Existe uma vida reta. Queira ter essa vida. Existe uma vida reta. Não aceita. Quando a fala, não, porque tem muito crente safado. Não aceitem essa fala. Tem muita gente safada disfarçada de crente. Não, porque tem muita mulher, tem muita crente fofoqueira. Não aceite essa fala. Tem muita fofoqueira disfarçada de crente. É possível ser uma pessoa honesta mesmo. E eu falo isso pra você porque eu menti a minha vida inteira. Eu mentia, eu manipulava. Pra poder conseguir o que eu queria, eu não medi esforço. Quem que eu tenho que derrubar, quem que eu tenho que destruir, quem que eu tenho que manipular? Juliana, mas eu era assim. E as pessoas que estão no mundo, elas são assim. São todas que são assim? Não, gente, mas tem gente assim. E eu não sei qual é o tipo de gente que você é. Você que precisa me dizer. Entende? Juliana, eu não quero dizer pra você. Tá tudo bem, diga pra Deus. Quem você quer ser. Porque quem você é, Ele sabe. Ele conhece vocês. Todos vocês Ele conhece. Ele sabe o tipo de homem que você é. Ele sabe as práticas que você tem como homem. Ele sabe o tipo de mulher que você é. Ele sabe as práticas que você tem. Ele sabe o tipo de caráter que você tem. Agora você sabe. Você sabe o tipo de caráter que você tem, o tipo de mulher que você é, o tipo de homem que você é, porque eu tenho... Agora tá a live, a gente com a Casa da Rainha, abriu para homens e mulheres agora, né? Agora a gente é um grupo só. Que tipo de pessoa é você? Você precisa observar isso. Pode abrir. Você precisa observar isso. Entende? Não deixa passar. Não ache normal. Não ache normal trair. Não ache normal mentir, enganar as pessoas.
Não ache normal gritar, brigar, não saber conversar para resolver as coisas. Não ache normal perder o controle de tudo. Não ache normal. Amém? Eu quero fechar essa semana. Dizendo para você que não é mais tempo de perder tempo. Não é mais tempo de perder tempo. Tenham isso na mente de vocês. Não é mais tempo de perder tempo. Não cabe mais você vivendo do jeito que dá para ver o que dá. Não façam isso com a vida de vocês. Tenham consciência, sabe? Tenham entendimento. Tenham clareza daquilo que vocês desejam para a vida de vocês. Não dá mais tempo para viver a moda vão-se embora. Homens que estão aqui, sejam homens. Homens, por favor, sejam homens. Sejam fortes, sejam protetores, sejam provedores. Homens, sejam homens. Sejam cabeça da casa de vocês. Sejam homens que oram, homem que Deus fala com eles. Gente, o céu é masculino. Eu ouvi isso em algum lugar. Deus, Jesus, o Espírito Santo, não é a Espírito Santo. Homens, sejam homens. Cuidem das suas mulheres, das suas famílias, dos seus filhos. Juliana, eu ainda não sou casado. Se prepare para esse momento com entendimento e sabedoria. Mulheres, sejam mulheres. Sejam delicadas, sejam femininas, sejam submissas. Submissão, ao contrário do que essa desgraça do feminino diz, é estar sobre a missão de alguém. Esse feminismo foi uma desgraça na vida das mulheres. Empoderamento feminino. Ai, porque o empoderamento feminino. Aí um monte de mulher, mãe solo, cansada, louca, descabelada, tendo que trabalhar igual umas doidas, querendo igualdade. Nunca seremos iguais. Nunca. Nunca seremos iguais. Nunca seremos iguais. Não queira esse lugar de botar a faca no dente e sair para poder caçar. Você vê mulher indo pra caça onde, gente? Mulher indo pra guerra onde? Não queira esse lugar. Não queira esse lugar. Não queira. Queiram viver uma vida em paz, uma vida tranquila. Nós, mulheres, precisamos enfrentar. Nós, mulheres, precisamos enfrentar, ao longo de um mês, oscilações hormonais terríveis. Menstruação, cansaço, letargia, irritabilidade. Nós mulheres precisamos administrar isso tudo. Nesse exato momento, eu tô falando com você e eu estou nesse período menstrual e eu tô extremamente cansada. Eu não consegui nem fazer a mentoria do avançado de manhã, porque o meu corpo tá cansado. Aí imagina se eu sou uma mulher, como eu fui a minha vida inteira, que tinha que trabalhar para poder sustentar uma casa. Porque eu não tinha quem me protegesse. Eu não tinha quem falasse comigo assim, olha, fica tranquila. Fica tranquila que eu dou conta de tudo. Eu não tive isso. Eu nunca soube o que é isso. Entende? Não queiram esse lugar. Igor, difícil cuidar de alguém que só te distrata e não te dá o verdadeiro valor. Então, Igor, a gente precisa entender, eu não trato as pessoas bem se elas me tratarem bem. Eu trato as pessoas bem porque eu tenho bondade em mim.
E a gente já conversou sobre isso, entendeu? Você fez uma escolha. Você precisa entender que você fez uma escolha. E algumas pessoas, eu falava muito isso com você quando a gente era casado, presta atenção. O nosso comportamento vai ser resposta ao comportamento do outro. Então, muda o seu comportamento com ela, para que ela mude o comportamento dela com você. Tenha isso na sua cabeça. Gente, presta bastante atenção para finalizar essa parte, essa live de hoje. As pessoas vão se comportar com a gente respondendo à forma como a gente se comporta com elas. Se eu sou uma pessoa que trato bem as pessoas, que tem um carinho, que tem uma amorosidade e respeito, se o outro vai me tratar mal, com grosseria, com ignorância, gente, é o que a pessoa tem dentro dela. Então, você não vai tratar essa mulher bem só se ela te tratar bem. Você vai tratar essa mulher bem porque tem bondade em você. Entende? A gente não trata, eu vou tratar a pessoa bem se fulano me tratar bem. Isso não existe. Eu vou tratar o outro com aquilo que tem dentro de mim. O que tem dentro de vocês? Vocês precisam se olhar e entender o que tem dentro de vocês. Existe bondade em vocês? De fato existe bondade e respeito em vocês? Quando eu falo para vocês, homens, sejam homens. Sejam homens, sejam fortes. E quando eu falo de força, não estou falando de força física apenas. Mas sejam homens posicionados, entende? Não sejam homens manipuláveis. Não sejam homens que dizem sim, amém, por medo de confronto. E quando eu falo confronto, não estou falando de briga. Estou falando dessa conversa. Conversem. Sejam homens que conversem. Que entendam o que essas mulheres querem dizer. Quem tem as suas mulheres, né? Conversem, escutem, saibam conversar. Amém? Não dá assim, eu tenho um atendimento agora às 8 horas, então assim, eu preciso, já estou alguns minutos atrasada para o atendimento, mas eu quero fechar essa semana e deixar isso, para que vocês meditem ao longo do final de semana. Meditem ao longo do final de semana sobre esse assunto. Meditem ao longo do final de semana sobre isso. Tanto homem, quanto você mulher. Pensem sobre isso. Lá na nossa comunidade, lá no nosso grupo, na Casa da Rainha, que é um grupo de homens e mulheres, eu vou colocar algumas coisas lá pra gente poder conversar ao longo do final de semana. Vou abrir o grupo pra gente poder conversar um pouco, tá? E tenham isso na cabeça de vocês. Amizades e relacionamentos. A Bíblia, ela tem manual para todas as coisas. Manual são as instruções. Tem para todas as coisas, para tudo que você quer fazer. Fechamos mais uma semana, live de número 52. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, abrir os seus olhos verdadeiramente, tá? Que você possa ter entendimento, discernimento, sabedoria. Que você possa entender como você quer conduzir a sua vida de agora para frente. Pense sobre isso. Amém? Obrigada pelo seu tempo. Que o Senhor possa te abençoar. Beijo para vocês. Vejo vocês na próxima semana, permitindo o Senhor. Deixa eu ver qual é o tema de semana que vem. Deixa eu ver aqui qual é o tema da próxima semana. Justiça e retidão, a próxima semana. Amém? Vamos falar sobre isso. Beijo, Deus abençoe. Amo a sua vida. Valorizo muito o seu tempo. Obrigada por você estar aqui. Nos encontramos na segunda-feira. Ótimo final de semana. Tchau, Instagram. Até.